não tem nada aqui no eixo de cá. Aí o que você faz? Deus quer que você coloque uma outra engrenagem. É essa aqui, o próximo. Então eu recebo Yeshua pela palavra e a fé, ele gira a minha vida e vou realizar trabalho. Que trabalho? O outro. Então quando eu faço um diploma de medicina, eu estou visando o outro. Quando eu faço um diploma de engenharia, eu estou visando o outro. Trabalhar para quê? Para construir uma casa, uma ponte, uma indústria? Quando eu faço um curso de filosofia, eu estou estudando para quê? Primeiro eu vou rodar a mim mesmo, eu vou acumular, vou receber, mas depois eu tenho que dar. O que adianta um filósofo dentro de casa só indo ao banheiro e comendo maçã? Ele não vai produzir nada, não é verdade? Não é? Então ele tem que produzir. Então o próximo é a engrenagem. Então ela é a saída. Diga, a minha saída é o próximo. Então Deus me dá toda essa bênção, roda para cá, está rodando para cá, essa roda para lá e essa roda para cá. Está saindo o quê? Quando um eixo, o que é um carro? O que é um carro? O que é um carro? Por que o carro anda? Faz disso aqui. O que o motor faz com a válvula, né, com a carburação que joga aquele gás pulverizado, forma aquele vapor, o vapor, a faísca da vela explode, puff, aí desce o pistão, aí vem o comando de válvula e joga o pistão para cima, aí puff, explode de novo a faísca e desce o êmbolo e sobe o êmbolo. O que está fazendo? Gerando um eixo. Está tão difícil assim a aula. Gerando um eixo. Então aquele motorzão que você vê, um motor do navio, o tamanho dessa casa aqui, está gerando um eixo. O que Deus quer nessa manhã é gerar o seu eixo. Dá para entender? Dá para entender? O que Deus quer é gerar um eixo, assim como o motor, mas o motor do navio, quase meia sala dessa aqui, só gera um eixo. E quando ele gera aquele eixo, ele gira, eu falei gira aquele eixo, girou isso aqui, o eixo, aí você põe uma hélice aqui, você põe a hélice e vai andando, né? Põe a hélice para cá e vai andando, né? Então se você põe um avião, põe uma hélice aqui, sai voando, né? Tá certo? É isso aí. Então o que faz? Só gerar um eixo. Eu só preciso girar um eixo. Eu só preciso girar um eixo. O que Deus quer? Girar um eixo. Toda a engenharia mecânica, tecnológica, de automação, tudo para girar um eixo. Porque se eu giro um eixo, eu ponho uma corda aqui, eu ponho uma roldana, ele pega a porta, ele fecha a porta automaticamente, ele abre a porta automaticamente, ele desce o vidro, tudo é um eixo. Um eixo faz tudo girar. Faz tudo. A lâmpada apagar sozinha, tudo é um eixo. Tem um eixo girando. Tá certo? Então o que acontece? Aquela câmera está girando, tem algo girando lá dentro, né? O gravando está gravando o CD, ele está girando. Precisa girar um eixo. Se você gira um eixo, você gira o mundo. Amém? Porque o mundo também está girando. Está tudo girando. E quem é o gerador? Deus. Estão me entendendo? Está entendendo a aula de filosofia mecânica? Ok. Essa é uma teologia mecânica. Ah, já quer tirar? Volta lá um pouquinho. Então, qual que é a saída? Obras, diga, trabalho. Velho, trabalho. E do meu trabalho eu vou gerar frutos. Tá certo? Essa obra aí de lavore, laborar, trabalhar, não é? Do latim, laborare, trabalhar, produzir. Produzir o quê? Ok, vou produzir dinheiro, vou produzir, vou curar uma pessoa, vou construir uma casa. Isso é bom, mas não estou falando disso não. Eu estou falando fruto. Que fruto? O que Deus é. O que Deus é? O que Deus é? Vamos! Andiamo! Mais rápido! Eu estou mandando mensagem para a Itália. Andiamo! Vamos lá. Produzir o que, gente? O que Deus é? Pum! Entrou o amor aqui, passou por você, rodou no outro. O que mais Deus é? Pum! Fé. Entrou a fé, rodou aqui, saiu fé. O que mais? Mansidão, paciência, fidelidade, bondade, domínio próprio. É o que Deus é, o fruto do Espírito. Amém? Então toda a minha vida tem que analisar qual é o resumo da Bíblia. Produzir fruto do Espírito. Ei, olha para mim para encerrar. Oh, agora o pessoal olhou. Acordaram. Quando eu era seminarista,
católico, o padre de manhã entrava às 5h45, batia a palma e gritava, Water nobis, miserere nobis. Aí você podia, Deo graça et Maria. Dava graça a Maria, em vez de dar graça a Jesus, né? Bom, mas então era a hora do despertar. Até hoje, quando eu desperto, eu lembro dessa frase. Só que eu, Deo Jesus gracia. Então dou graças ao Senhor Jesus. Deo graça et Maria. Então a gente dava graça a Maria, hoje eu dou graça a Yeshua, porque Maria não está acoplado nesse eixo, mas Yeshua está direto ao Pai. Então, irmãos, eu estou falando assim para você acordar, para você poder acordar que existe uma mensagem pregada em 98% das igrejas evangélicas cristãs, incluindo a católica, que se resume em ganhar almas. Esse é um dos evangelhos mais incompletos que eu conheço, ganhar almas. Quando eu vejo o evangelho, a Torá e o evangelho, a escritura sagrada, é para produzir vida. O ganhar almas é um item da salvação. Mas a salvação é ganhar essa vida para acoplar essa vida numa engrenagem divina, para ele produzir fruto. Aquele evangelho que nossos pais pregavam, levante a mão, aceite Jesus para você ir para o céu, é o evangelho mais barato que eu conheço. Porque só pensa numa vida eterna e viver mal nessa terra. De que valeu ser luz nas trevas? Você é, pelo contrário, passa a ser treva em própria treva. O que Deus quer é produzir vida. E vida é fruto. Porque uma árvore morta não produz fruto. E que Deus quer produzir fruto. Por isso ele acoplou, são 3 eixos. O eixo de Deus, Yeshua, o seu eixo e o eixo do próximo. Por isso o resumo da Torá, quando Yeshua foi perguntado, amarás a Deus e ao próximo. E Yeshua pôs como a si mesmo, não é? Agora, o que eu quero aqui, vocês que têm agora a teologia mecânica, na teologia mecânica eu não só tenho 3 engrenagens, de Deus é só uma, mas eu posso encher de engrenagem aqui, não posso? Bom, então, esse empuxo, né? Você pode pôr um punhado de engrenagem aqui, aumentar a velocidade do eixo, a rotação do eixo, ou diminuir. Qual que é a sua função nessa manhã? Se eu coloco engrenagens maiores do que o próprio Yeshua, do seu próprio eu, do seu próprio ego, você diminui a saída. Deus te dá muito, você dá pouco. É o crente retardado, anda para trás. Ele está em retardo. Tá certo? Mas se eu coloco pequeninas engrenagens aqui, quem anda de bicicleta aí vai entender. Se não entender essa aula, eu não consigo mais explicar. Então, uma engrenagem pequenininha vai ser o quê? Uma grande gerando uma pequena. O que vai dar? Velocidade. Acertou, velocidade. E se eu colocar uma engrenagem grandona aqui, vai gerar um movimento, entra muito rodando, rotatividade alta, mas vai sair uma rotatividade lenta, quase parando. Entendeu? Qual que é a nossa função? Não fique só na sua e no próximo. Encha de engrenagens menores para que tudo pegue o eixo de Deus, pegue o mover de Deus. Estão entendendo a teologia mecânica? Então, é isso aí que é a mecânica de Deus. Você é um eixo. Yeshua não falou isso porque não fez engenharia mecânica como eu. Mas se tivesse feito, ele ia falar, vós sois um eixo de Deus. Tá certo? Vós sois o pão. Porque ele era o pão. Mas vós sois o eixo. Esse eixo acopla a Deus e sai produzindo trabalho e energia. Quem entendeu a aula mecânica? Parabéns, já pode fazer vestibular. Amém?